Oi, gente, tudo bem? Hoje, então, nós daremos continuidade ao nosso conteúdo a respeito de saúde pública, o indivíduo, o coletivo e o ambiente, né? Então, nosso primeiro tema de hoje que a gente vai tratar é sobre as questões das epidemias, né? Nós estamos vivendo uma epidemia, né? Na verdade, uma epidemia mundial, por isso que a gente classifica isso como uma pandemia. Mas aqui no Brasil a gente teve já várias epidemias, né? E temos surtos de epidemias durante épocas do ano determinadas, tá? Então, a epidemia vai ser o aumento do número de casos de uma determinada doença em uma determinada região que supera o número esperado para aquela época, né? Então, por exemplo, gripe, né? Então, gripe a gente normalmente tem o esperado de gripe num período de inverno. Quando aquilo supera o número de casos que são esperados para gripe naquele ano, a gente classifica isso como uma epidemia, tá? Então, no Brasil, 3 doenças apresentam um ciclo bastante distinto e de forte impacto nas políticas públicas, ou seja, de que forma que o governo vai incentivar o controle dessas doenças, tá? Então, a gente tem a febre amarela, que, por exemplo, em 2017, um surto de febre amarela deixou o Brasil em alerta, né? Aquele surto, eu já expliquei para vocês, mas no vídeo, na live eu explico de novo, que tem a ver com aquele desastre de Mariana, né? A doença que desde 1980 afetava menos de 100 pessoas por ano, teve entre dezembro de 2016 e janeiro de 2018 um aumento de 1000% nos casos, tá? Ou seja, uma situação preocupante. Bom, febre amarela, então, ela tem 2 ciclos de transmissão. Ela tem o silvestre e ela tem o urbano, são ciclos separados, tá? No Brasil, o urbano estava erradicado, a gente só tinha alguns casos de ciclo silvestre. Então, o silvestre é transmitido por meio da picada do mosquito Haemococcus, que estejam contaminados com vírus. Então, uma pessoa contaminada, o mosquito pica essa pessoa e transmite para outra pessoa, tá? Então, a transmissão ela é via mosquito. Contato de pessoa para pessoa com a febre amarela não causa doença. Como esses mosquitos vivem em ambientes de floresta, eles se infectam ao picar macacos com a febre amarela. Então, o ciclo silvestre ele acaba sendo transmitido também através da picada do inseto no macaco e no ser humano. Bom, o macaco em si ele não tem nada a ver com a transmissão do ciclo, tá? Na época, muitas pessoas estavam matando os macacos, mas na verdade ele é tão refém quanto a gente, tá? No ciclo urbano se dá pela picada do mosquito Aedes aegypti, ou seja, é uma doença que pode ser transmitida tanto por 2 insetos, que é um problema, tá? Porque aí a gente tem que ter o controle epidemiológico desses 2 insetos. Eles vivem em áreas urbanas e contaminam se picar uma pessoa infectada. Então, só para que vocês entendam, né? A gente tem aqui o ciclo urbano, né? Do homem para o homem, transmitido pelo Aedes. E no ciclo silvestre, a gente tem uma transmissão também via macaco, tá? Então, só para aumentar aqui, depois eu diminuo. Então, a gente tem o ciclo silvestre aqui, né? Envolvendo também, às vezes, o macaco, né? E aqui o ciclo urbano envolvendo só seres humanos, tudo bem? Bom, então o Brasil aqui, como eu tinha falado para vocês, em 1980 a gente teve 25 casos, isso foi se mantendo mais ou menos estável, com um leve aumento ao passar do tempo, e em janeiro de 2018 a gente teve um aumento abrupto do número de casos, tá? Então a gente teve esse grande número de casos aí no Brasil. Bom, nos 2 tipos da doença, os sintomas são basicamente os mesmos, tá? A pessoa vai ter febre alta, mal-estar, dor de cabeça, dor muscular, cansaço, calafrio, vômito e diarreia. Se for tratada precocemente, dependendo do estado da saúde da pessoa, a pessoa não vai ter o caso mais grave, que é hemorragias, tá? Comprometimento dos rins, do fígado, pulmões, além de problemas cardíacos. A pessoa contaminada deve procurar atendimento médico, né? E aí esse atendimento vai variar de acordo com a gravidade. Como é uma doença viral, não tem muito o que fazer, controlar sintomas, tá? Então, ingestão de líquidos e outros procedimentos para combater os sintomas. Conter os sintomas, desculpa. No Brasil, apesar de não ter registro do ciclo urbano desde 1940, houve um receio que isso pudesse ocorrer no surto em 2018, né? Então, por essa razão, o governo brasileiro iniciou a vacinação da população em áreas de risco, estendendo para o restante do país em 2019. Então, teve aquele ciclo de vacinação da febre amarela, né? Além dessa medida, foi feito um monitoramento de animais que possam servir de reservatório natural do vírus, como o caso dos macacos. Então, tentar isolar esses macacos até que eles realmente eliminassem por completo o vírus. A dengue é uma outra doença que tem ciclos epidêmicos no Brasil, né? Ela é transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Pessoa infectada pelo vírus, ela vai ter, então, febre alta durante vários dias,
dor de cabeça intensa, dor nas articulações e dores musculares, além de fraqueza, cansaço, manchas vermelhadas e vômito. A gente já conhece todos os sintomas da dengue, né? Sempre é falado. O número de ocorrências da dengue é alarmante no Brasil, então em 2019 o Brasil registrou mais de 1,5 milhões de contaminados e 782 mortes por causa da doença. Não existem antivirais para combater a doença, por isso o monitoramento dos doentes é extremamente importante. Então, o indivíduo que já teve dengue, ele pode pegar de novo, tá? Um vírus diferente, como vocês sabem, a gente já falou sobre isso, os vírus eles sofrem mutações, então as doenças podem evoluir para um quadro de dengue hemorrágica. Nessas formas, os sintomas são semelhantes, mas o quadro ele é mais grave, e em virtude das alterações de coagulação, os vasos podem se romper, tá? Gerando então esse processo de hemorragia. Para evitar contaminação, o combate ao mosquito é a melhor opção. Então, nós temos aqui um gráfico que mostra exatamente a incidência dos casos de dengue ao passar dos anos. Teve um pico aqui bem acentuado lá em 2010, tá? Hoje em dia, tem regiões que têm uma incidência maior, tem regiões que têm uma incidência menor. E aí o combate a gente já sabe, né? Manter a caixa d'água fechada, manter entampados os tonéis com água, lavar os reservatórios de água, colocar areia no pratinho das plantas, colocar no lixo, né, fechar objetos que possam acumular água, entre outras medidas que a gente pode tomar, tá? H1N1, também outro surto, foi um surto que causou uma pandemia anterior, em 2009. Então, em 2018, a gripe H1N1, também chamada de influenza A, afetou mais de 4.500 pessoas no Brasil, causando 832 mortes. Resultante da combinação do vírus da gripe humana, gripe aviária e suína, o vírus está em constante mutação, motivo pelo qual a vacina deve ser sempre atualizada. O vírus H1N1 está incluso na vacina da gripe anual, né? Principalmente para as pessoas de grupos de risco. O modo de transmissão é semelhante à gripe comum, porém pode se agravar mais facilmente, podendo levar à morte aos idosos, crianças e pessoas com o sistema imune comprometido. Semelhante ao que acontece com o Covid atualmente, né? O Covid ele não está nessa classificação porque essa apostila ela é feita até o final de 2019, né? Então, a atualização provavelmente venha para o próximo ano. Além da vacinação, a prevenção não inclui não ficar perto de pessoas contaminadas e, obviamente, não levar aqueles protocolos que a gente já conhece para qualquer gripe, tá? Leptospirose é uma outra doença também de grande impacto na saúde pública. Em 2016 foram registrados 3 casos de leptospirose no Brasil, sendo a maior parte da região sul e sudeste. De modo geral, a transmissão está associada ao contato com água de enchentes, então, né, gera enchente na casa, aí acaba que o esgoto vai para a rua, se mistura com a água, a pessoa anda descalça e acaba sendo transmitida, tá? É uma bactéria que causa, tá? E principalmente em locais onde tem uma baixa de saneamento básico. A contaminação se dá pela dispersão da urina de roedores, que atuam como hospedeiro da bactéria, tá? Então, os ratinhos que têm uma bactéria fazem xixi, né, em esgoto e tal, aí enche esse esgoto transborda e acaba, né, as pessoas sendo contaminadas. Não tem vacina contra a leptospirose e a medida preventiva é evitar o contato com água de enchentes, além de investir em tratamento de água e esgoto. As pessoas contaminadas apresentam febre alta, dor de cabeça, dor muscular e, em alguns casos, icterícia, tá? Que é a pessoa ficar em tom amarelado. Não há vacinas e a melhor forma é evitar o contato com água de enchente e água de esgoto. E a esquistossomose, que é uma doença transmitida por água contaminada. Normalmente é comum em locais com tratamento inadequado de esgoto. É causada pelo esquistossomo, né, que ele se instala nos vasos sanguíneos, causando dor de barriga, diarreia, aumento do fígado e do baço. A pessoa fica com uma barriga, né, maior, tipo barriga d'água. Prevenção, saneamento básico e controle do caramujo, porque o ciclo de vida do animal faz parte do protozoário, que causa a doença. Parte desse ciclo acontece dentro do caramujo. Se não tem o caramujo, não faz o ciclo, não atinge o próximo ser humano a ser contaminado. No Brasil, além de não haver uma rede completa de saneamento, há o descarte inadequado do esgoto por parte da população. Fatores esses contribuem para a proliferação da doença. Segundo o Ministério da Saúde, a gente tem aí por volta de 20 mil infectados pela doença por ano, tá? Então é bastante gente. Bom, quais são os indicadores que a gente usa de saúde no Brasil? Então, para avaliar, né, não só no Brasil, mas como no mundo, avaliar a qualidade de vida da população, são considerados os seguintes fatores. Taxa de mortalidade infantil, então quanto maior a taxa de mortalidade infantil, menor a qualidade de vida da população.
número de profissionais de saúde que atuam na região, a incidência das doenças, entre outros. Ações voltadas pela saúde visam, então, melhorar esses indicadores. No caso da mortalidade infantil, a vacinação, a melhoria do saneamento básico e os avanços no tratamento de doenças que eram fatais, permitiram, então, reduzir o número de mortes de crianças até 1 ano de idade em vários locais do mundo, o Brasil é um deles, tá? Então, no mapa abaixo, a gente consegue comparar a situação do Brasil em comparação a outros países. Está à frente de países como a África, por exemplo, mas bem atrás de países como o caso da Europa, tá? Então, nossos indicadores de saúde ainda estão bem baixos, tá? Além disso, um outro fator que contribui para a saúde é a alimentação saudável, né? Então, a gente tem várias medidas para melhorar essa situação. De que forma? Práticas de atividade física, higiene pessoal, sono regular e alimentação saudável fazem parte também do contexto da saúde, tá? Essas ações, entre essas ações está o cuidado com a alimentação, então alimentar-se é essencial para todo ser vivo, e os hábitos alimentares mudaram ao passar do tempo. Hoje em dia a gente usa mais alimentos industrializados do que alimentos naturais, o que é um problema, tá? Ainda que haja especificidades na alimentação, a globalização introduziu novos alimentos em diferentes localidades, então alterando inclusive os tipos de alimentos que foram consumidos ao passar do tempo, tá? E o comportamento alimentar, então tal dos fast food da vida, né? Impulsionada principalmente pela industrialização, um dos problemas alimentares que acomete o ser humano é a obesidade, tá? Aumento de tecido gorduroso. Atualmente, a obesidade é considerada uma epidemia mundial, isso porque, segundo a OMS, 1,9 bilhões de adultos já estão com sobrepeso e desses 600 milhões de pessoas já se encontram em quadro de obesidade, tá? No Brasil, nos últimos 30 anos, a taxa de pessoas obesas subiu de 5,4% para 21% de todas as pessoas. Ou seja, a cada 100 pessoas, 21 são obesas, tá? Caso o percentual continue a subir, daqui 10 anos a gente vai ter 36%, e se continuar assim, daqui a pouco metade da população, né? Bom, o número de crianças com sobrepeso e obesidade no mundo é alarmante, isso é um problema, tá? Por quê? Porque se a alimentação já está ruim na infância, ela já tem obesidade na infância, a tendência dela ter problemas gravíssimos de saúde na fase adulta é muito grande, tá? Os índices atuais mostram que há 10 vezes mais crianças e adolescentes entre 5 e 19 anos nessas condições do que havia em 1970. No Brasil, o Ministério da Saúde estima-se que 30% das crianças entre 5 e 9 anos estão acima do peso. Esse dado é preocupante, pois os hábitos alimentares têm grande influência na vida adulta, como eu acabei de falar, tá? Então, a gente tem crianças, né, em comparação aqui, né, com excesso de peso entre meninos e meninas, tá? Obesidade e excesso de peso. Bom, uma das formas mais comuns de calcular o sobrepeso ou calcular, né, a massa corpórea é através do IMC, tá? Então, é feito com peso dividido por 2 vezes a altura, né? Tem alguns sites agora que você só coloca o peso e a altura, ele calcula. E aí, a gente tem um percentual de tabela, né? Se for considerado apenas esse índice, a obesidade vai ocorrer no índice maior que 30. Então, a pessoa que tem esse cálculo, o valor dá maior que 30, 30 é o maior, a pessoa significa que ela tá obesa. E abaixo disso, ela tá abaixo do peso, tá? Bom, além do IMC, né? Outros fatores são levados em conta, que é o caso do acúmulo da gordura abdominal, que é um forte fator indicativo para diabetes e doenças cardiovasculares. Além disso, tem que medir também a quantidade de massa magra, né, de músculo, porque às vezes a pessoa tem um peso maior, mas na verdade é um tecido muscular ali, tá? Em crianças e adolescentes, além do IMC, é analisada a idade e sexo para realizar o diagnóstico de obesidade. Isso porque há alternância entre crescimento e desenvolvimento de massa corporal, tá? Bom, de acordo com a OMS, não há um conceito único para saúde mental. Saúde mental também pertence ao grupo de classificações dentro do ramo da saúde, né? Mas o termo é usado para caracterizar o nível de qualidade cognitiva e emocional. Assim, ela inclui a capacidade da pessoa de aproveitar a vida, de trabalhar, de aproveitar o ambiente onde ela está inserida. Mas também lidar com sentimentos de tristeza e frustração, né? Saber que a gente vai ter problemas e que saber lidar com esses sentimentos, às vezes tem pessoas que não conseguem, tá? O que acontece quando a pessoa não consegue lidar com alguns sentimentos, tá? Nesse caso, são fatores associados ao processo, então, de depressão. Atualmente, quando alguém está triste, costumamos dizer que ele está deprimido. No entanto, na maioria das vezes, o sentimento ele é passageiro, né? Fases, tem dia que você está bem, tem dia que você não tá. A depressão, no entanto, costuma acompanhar pessoas acometidas por muito tempo e há alguns anos vem se tornando um desafio para a medicina e para a saúde pública.
De acordo com a OMS, o número de pessoas com depressão aumentou cerca de 20% na última década. Estima-se que existem, então, cerca de 300 milhões de pessoas com a doença no mundo inteiro. Trata-se, portanto, de uma pandemia, depressão, que poderá se tornar mais comum, a epidemia mais comum, em 2030, tá? Então, a gente tem, no Brasil, cerca de 11,5 milhões de pessoas com depressão. É uma doença mental que afeta cerca de 300 milhões de pessoas no mundo. E, de acordo com a OMS, é o distúrbio principal causa de invalidez no mundo. A pessoa não trabalha, não estuda, enfim. A depressão é caracterizada por um transtorno mental que pode surgir devido a fatores biológicos, emocionais e pode levar também, inclusive, ao suicídio, né? A gente tá bem no Setembro Amarelo, que é a prevenção contra suicídio, né? Bom, então, preocupada com o bem-estar da população, a ONU, em conjunto com as delegações de diversos países, confirmou um compromisso em 2015 para melhorar a qualidade de vida das pessoas até 2030. Entre os 17 objetivos propostos para o desenvolvimento sustentável, seja econômico, social e ambiental, há um que visa assegurar a vida saudável e promover o bem-estar para todos, tá? Então, eles têm alguns objetivos, né? Erradicação da pobreza, erradicação da fome, investimento em saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável para todo mundo, energia limpa e acessível, trabalho decente e crescimento econômico para os países, investimento em indústria e inovação, redução da desigualdade, cidades e comunidades sustentáveis, né? Sem a degradação do meio ambiente, consumo e produção responsáveis, ação contra a mudança global do clima, né? Investimentos nisso, a vida na água, ou seja, também se preocupar com o ambiente aquático, a vida terrestre, paz e justiça e instituições eficazes e parcerias e meios de implementação de tudo isso que eles estavam falando, tá? Bom, gente, eu sei que a aula ficou meio compridinha, mas façam as atividades, por favor, do livro 3, são só 3 páginas, e a gente se vê na live. A partir de agora, bons estudos!